Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês, de todos nós. Temos a oportunidade de um novo encontro para podermos pensar sobre o assunto da Palavra de Deus, sobre o qual nós estaremos conversando com os irmãos em nossas rodas de estudo no momento da Escola Bíblica do próximo sábado, o dia 11 de maio de 2024. E hoje nós vamos retomar consideração sobre o tema geral que nós estamos estudando por esses sábados, porque no sábado passado, em função das atividades do batismo e da Santa Ceia, nós não tivemos os nossos grupos reunidos no momento da escola bíblica para estudo bíblico, pois que o programa todo foi voltado para a Santa Ceia. Mas agora nós estamos aqui retomando estas reflexões que estamos fazendo sobre o tema geral, como surgem as igrejas. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre o tempo quando surgiram o que nós chamamos de igrejas reformadas ou igrejas da Reforma Protestante. As igrejas que foram formadas depois que grupos conseguiram sair de debaixo das garras do catolicismo romano, tiveram acesso às Escrituras e deixaram de submeter-se à ordem, à disciplina e à doutrina romana. E, a partir do entendimento que tinham a respeito das Escrituras, começaram a divulgar crenças e práticas cristãs fora do domínio da Igreja Romana. Isso nós chamamos, a história chama de Reforma Protestante, que foi efetivada no século XVI. Estamos aí em torno, um pouquinho mais de 500 anos, que isso realmente aconteceu, se efetivou, que esse rompimento aconteceu. E vamos refletir sobre o que passou a acontecer com a religião cristã a partir deste momento de saída, de cisão, de deixada da Igreja Católica e Romana, e a partir do entendimento que as pessoas tinham à época sobre temas, doutrinas, práticas cristãs com base nas Sagradas Escrituras. Primeiro, vamos dizer para os irmãos que esse assunto é bastante amplo, muito amplo. E ele não é um assunto simples, até porque não foi uma coisa que aconteceu estanque num tempo e que atingiu o mundo inteiro. A Reforma Protestante, quer dizer, levantes contra a postura da Igreja Romana, é muito antiga. Muito antiga. Bem antes do século XVI, alguns religiosos
se levantaram contra a Igreja Romana, mas sem sucesso. Eles foram mortos, mas todos eles deixaram alguns seguidores que deram sequência, seguimento ao pensamento que eles tinham. A gente tem algumas pessoas que trabalharam, que se levantaram contra a Igreja Romana e eles foram perseguidos. Eles morreram por sua crença ao longo dos anos, como nós já falamos, bem antes do século XVI. É o caso de John Wycliffe e Hus. Alguns nomes que eu cito aqui apenas não porque é pouco importante, mas porque nós não vamos esmiuçar a vida, a pregação dessas pessoas, mas apenas no sentido de registrar que homens, a história revela nome de pessoas, e essas pessoas elas representavam grupos grandes de outras pessoas que não se conformavam com o modus operandi da religião romana. John Wycliffe, Hus, Jerônimo de Praga, Tyndale, John Hopper, Heidler, Lightmer, Cranmer e outros nomes da história, que pessoas que se levantaram contra os desmandos da Igreja Romana. Também nós temos alguns movimentos que se tornaram importantes, movimentos que, através de suas lideranças, conseguiram se firmar. Nós temos alguns nomes, alguns movimentos mais conhecidos, como os huguenotes, os anabatistas, os valdenses, entre outros, que foram grupos grandes de pessoas que se levantaram e conseguiram sobreviver à custa de muitas mortes, de muito sofrimento. Eles conseguiram sobreviver para se tornar pessoas ou movimentos que deixaram o seu legado contra os desmandos doutrinários e de crenças impostas ao mundo pela Igreja Romana. Por outro lado também, irmãos, a Reforma Protestante, que a história registra, fixa ela como tendo acontecido no século XVI, também não foi um fato isolado. É bom lembrar que o domínio romano, que é conhecido na história romano, que eu digo da ponta pequena, aquela força política e religiosa que surgiu dentro do Império Romano, como já falamos em outro momento, o Império Romano desapareceu, mas aquela força política e religiosa, ela sobreviveu ao Império, e ela permaneceu, e ela vai permanecer, já dissemos, até o final dos tempos, até a volta de Jesus. Mas ela teve momentos de maior domínio, e a história chama Alta Idade Média, que foi um período de mais ou menos 1000 anos, não é? Quase isso, em torno disso, não há datas fixas, porque não foram acontecimentos isolados, estanques, elas foram acontecendo. O movimento da Igreja Romana inchou, teve um grande domínio sobre todos os povos, e depois esse domínio também vai enfraquecendo. Aí entra um período que a história chama de Baixa Idade Média, que foi o tempo já de enfraquecimento da Igreja Romana, até que ela perdeu a capacidade de impor pela força, pela morte, pela destruição, pela expoliação dos bens das pessoas. Ela perdeu inteiramente essa capacidade de domínio. E hoje a gente conhece a história da Igreja Romana. Ela tem um grande domínio, influência sobre muitos povos. E hoje o efeito da Igreja Romana sobre as pessoas é mais ideológico, religioso e com consequências sérias na área espiritual e da doutrina que se prega para a salvação. Mas ela já não se impõe, já de alguns séculos,
ela não mais se impõe como espada contra a pessoa das pessoas, contra os indivíduos. A grande influência da Igreja Romana hoje não se dá sobre as pessoas, o grande domínio é sobre a mente, em relação à fé que as pessoas professam, e não como pela espada, por condenação de pessoas à fogueira, a perda dos bens e uma série de outras atrocidades que já comentamos, algumas coisas ao longo desses estudos, e hoje não se domina mais dessa natureza, mas o domínio é espiritual, com efeito devastador também contra a pregação do Evangelho. Muito bem, feitas essas considerações gerais, vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Nós estamos falando, e é difícil a gente falar sobre o movimento da Igreja Romana e os seus efeitos sem pensar nas profecias de Daniel, não é? Daniel, no capítulo 7, a gente tem esse quadro pintado daquilo que seria a história das nações a partir de o levante, a partir da implementação da força sobre as nações, particularmente no que tange a fé. Essas influência ou essa imposição que se teria sobre as pessoas, sobre a crença das pessoas, essa força que estava representada na cabeça do animal, aquele chifre pequeno que nasceu por último. E o nosso texto base está em Daniel, no capítulo 7, o verso 25. Irmãos, deixe-me, antes de ler o texto, dar aqui um informe. Eu imagino que muitos de nós temos algumas sérias limitações no que tange a entender algumas coisas que a gente está falando por esses tempos. Mas isso se dá porque as pessoas, não que este assunto esteja totalmente oculto das pessoas, mas é que nem todos nós temos a disposição para estar lendo, pesquisando, para procurar entender, comparando os textos bíblicos, vendo as profecias da palavra, vendo os enunciados que a Bíblia traz. Portanto, é possível que alguém não entenda muito do que estamos falando, mas isto não pode fechar a nossa boca no que tange a anunciar isso. A gente precisa entender o que está ao nosso redor, o que é que nos influencia espiritualmente. O que nos interessa são questões, principalmente questões que envolvem a fé, a nossa crença. Afinal de contas, isto vai demandar as nossas práticas que atendam ou não a palavra de Deus, cujas práticas, se atender a palavra de Deus, nós estaremos nos preparando para a eternidade. Se não atender os reclamos da palavra de Deus, nós estamos aqui com o risco de perder a nossa vida eterna, continuar a vida através da eternidade. Portanto, é importante, a gente precisa saber. Portanto, se você não consegue entender assim, detalhes do que nós estamos falando do ponto de vista histórico, mas lembre-se, a palavra de Deus está nos alertando que do seio do Império Romano surgiria forças que acabaria por influenciar o mundo inteiro, o mundo religioso inteiro. E desde que essa força surgisse, ela nunca, jamais deixaria de ser uma pedra de tropeço para o povo de Deus, até quando Jesus voltar. Isso é muito importante. O nosso problema, como igreja, o nosso problema não é o mundo, porque o mundo não é parâmetro para nada para nós. O nosso problema está dentro dos nossos muros. Está dentro. E Jesus chama isso de movimentos de falsos profetas, falsos ensinadores. Jesus chama por outro lado de caminho estreito, porta estreita. Aí ele vai falar de outra forma, ou do outro lado, dizendo porta larga e etc. Irmãos, é isso. A palavra está na nossa boca, está nas nossas mãos, está diante dos nossos olhos.
Muito bem. Mas da ponta pequena, então, aquela força que surgiria dentro do Império Romano, está aqui no capítulo 7 do profeta Daniel, verso 25. E aquela força, aquele chifre, representava um poder político-religioso que surgiria dentro do Império Romano. Seria de Roma a sua sede, em Roma a sua sede. E ele proferiria palavras contra o Altíssimo. E destruiria os santos do Altíssimo. Irmãos, os santos do Altíssimo somos nós. Entenderam? Alguém pode dizer assim, mas isso aí eu não entendo assim. Ok, mas você é um santo do Altíssimo. Bom, a ponta pequena não é a igreja romana, ok, mas qualquer que seja a ponta pequena, vamos pensar assim, o que essa ponta pequena faria seria contra os santos do Altíssimo. Seria contra mim e contra você. Compreendeu? Tá bom, você vai ler lá o texto e alguém pode ler e dizer, não, eu acho que a ponta pequena não é a igreja romana, não surgiu dentro do Império Romano, não é bem assim, essa profecia não cumpriu bem assim. Ok. Se você entender que aquela ponta pequena, essa força que haveria de surgir, que estava representado pelo chifre pequeno que surgiu por último na cabeça daquele monstro, daquele animal. Se você entender que não é isso que nós temos falado, entenda, qualquer que fosse a força que nasceria daquela ponta pequena, ela seria uma oposição contra o povo de Deus, contra eu e contra você, contra nós. Por outro lado, a profecia vai dizer, essa força cuidará em mudar os tempos e a lei. Irmãos, está claro que isso daí. A Bíblia, você vai dizer mudar os tempos, como assim? Irmãos, a Bíblia diz que hoje ao pôr do sol é amanhã. O dia começa no pôr do sol do dia anterior. Isso faz uma enorme diferença. E faz uma enorme diferença, inclusive pelo Santo Sábado. Quando começamos o dia à meia-noite, do ponto de vista comercial e de compromissos, ok. Mas do ponto de vista da fé, é por isso que mudaria os tempos. A força que se levantaria contra os santos do Altíssimo mudaria os tempos no que tange as práticas dos santos do Altíssimo. Portanto, o sábado é diretamente afetado, o dia do Senhor é diretamente afetado nisso. E a gente precisa entender isso. E mudar a lei dispensa até maiores comentários. Entenderam? Porque nós sabemos. É só você pegar os 10 mandamentos da Igreja Romana e compare com os 10 mandamentos da Bíblia. Ah, mas é só os mandamentos? Talvez alguém de nós possa pensar. Querido irmão, tudo que nós praticamos para atender a orientação de Deus, tudo que nós precisamos saber, o núcleo, o centro, são os 10 mandamentos. Tudo que aparece em termos de doutrinas que nós vivemos são fatos, ramos do tronco que são os 10 mandamentos. Não tem nenhuma doutrina que não se afina com os 10 mandamentos. Nenhuma. Afinal de contas, que doutrina nós temos? Bom, primeiro, nós não temos outro Deus a quem adorar. Isso já elimina uma carrada de coisas, um monte de coisa que está por aí afora, superstições, crendices e mitos. O fato de não ter outro Deus. Não adorar através de imagem. Então, as carrancas, desde as carrancas nas proas das embarcações, até um grande ídolo colocado ali em que as pessoas se curvam diante dele, representando algum ser existente ou algum imaginário. Mas isso são imagens. Não tomar o nome de Deus em vão, irmãos, isso está na vida, na nossa conduta diária. E depois, deixando o sábado por enquanto, depois vem o 5º mandamento, honrar pai e mãe. Isso é uma bênção, isso está na vida, na vida. Quando nós recebemos orientação como devemos viver em família, o mandamento está no centro. Bom, dispensa comentário, no geral, que nós não devemos matar, roubar, adulterar, cobiçar, falso testemunho, etc. E o Santo Sábado? É o Santo Sábado, irmãos, é uma diferença enorme.
ontem, que foi sábado, todos os que se dispõem a dizer, proclamar que serve a Deus, ontem de manhã deveria estar no templo, ou na sexta-feira à noite, adorando, porque é o dia do Senhor, não tem outro dia do Senhor. Ok, e aí, terminando a leitura, diz assim: e eles, os santos, serão entregues nas mãos desse poder do chifre pequeno por um tempo e tempos e metade de um tempo. Nós vamos comentar mais sobre esses detalhes ao longo das nossas considerações. Muito bem, esse é o texto central para a gente comentar sobre e entender sobre as igrejas reformadas. Então, na introdução a gente vai dizer que já sabemos que o quarto animal visto em uma visão pelo profeta Daniel representava Roma. No verso 23 desse capítulo, o próprio anjo disse para o profeta Daniel, o anjo disse assim para Daniel: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos anteriores, e devorará toda a terra, e pesarás aos pés, e a fará em pedaços. Então, o quarto animal era o Império Romano. E esse Império Romano que haveria de dominar o mundo no futuro. Nós também sabemos que a ponta pequena que surgiu da cabeça do animal, que é o verso 24 que está escrito aí, e quanto às isso é o anjo explicando para Daniel a visão que ele tinha visto. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará um outro. E esse é o detalhe, o qual será diferente dos primeiros, e logo de cara ele abaterá 3 daqueles outros 10 reis. Então, o verso 24, o poder do animal, lá que surgiria, representado pelo chifre pequeno, que surgiu por último, lá na cabeça do animal. Ele, como está escrito aí, ele indicava um poder político e religioso que surgiria quando o Império Romano já se encontrasse enfraquecido. Nós também fomos já informados que o poder representado pela ponta pequena que Daniel viu surgir da cabeça do animal seria extremamente violento contra a igreja. Irmãos, não há nenhum país problemático para a igreja, exceto os países que nós conhecemos hoje, os países de governos ditatoriais. Isso aí não é só para a religião, isso aí é para todo mundo. Pense nisso. O problema que nós estamos falando de um poder geral que afetaria a fé das pessoas. Os governos ditatoriais que nós temos ainda em várias nações, inclusive nas Américas, por toda parte do mundo, esses governos afetam a vida da sociedade inteira, crentes e descrentes. Quando a Bíblia fala de perseguição da ponta pequena, seria uma perseguição para a fé. Entenderam? E o grande problema da igreja, em que milhares de pessoas foram mortas, não foi por causa da propriedade delas, não foi porque elas discordaram de pagar impostos, não foi porque elas não cumpriram algum regramento do Estado, não foi porque elas não concordavam com o governante. Não. As milhares de pessoas que foram mortas durante a Idade Média pela Igreja Romana, debaixo da mão e da espada da igreja romana, foram mortas, espoliadas de toda sorte, perseguidas e sofreram todo tipo de agressões. Elas foram submetidas a tudo aquilo pela fé e não porque estavam contra um governo. Irmãos, isso é importante demais que a gente saiba disso. Então, aquela ponta pequena representava esse poder que haveria de surgir quando o Império Romano se enfraquecesse. Nós também fomos informados que o poder representado pela ponta pequena de Daniel, que Daniel viu surgir na cabeça do animal, seria extremamente violento contra a igreja, como acabamos de falar. Também ficamos sabendo que esse poder se manteria até a volta de Jesus. Que coisa!
E às vezes, quando a gente fala da Idade Média, dá a impressão que a perseguição contra a nossa fé acabou. Ficou na Idade Média, mas não ficou. E nós também ficamos sabendo que esse poder seria enfraquecido depois de longo período de ação, mas não seria destruído. De modo que, embora deixasse de ferir de morte os santos do Altíssimo através da espada, sua influência espiritual, portanto, ferimento de morte espiritual, se manteria sobre povos e nações do mundo todo. E é o que nós lemos lá em Daniel, no capítulo 7. Aí, olha só, o verso 16: mas o juízo se estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Quer dizer, a ponta pequena teria o seu poder enfraquecido no que tange a viver a fé de acordo com a iniciativa das pessoas, a crença das pessoas. Essas são as igrejas reformadas. Irmãos, depois da Reforma Protestante, vieram ainda muitas perseguições. Só que essas perseguições, elas começaram a ser diluídas. Vamos ler a reflexão primeiro, a reflexão 1, e depois eu vou fazer um ligeiro comentário. Mas na reflexão 1 está escrito assim: os acontecimentos que envolveriam a igreja cristã, que foi predita pelo profeta Daniel em uma linguagem um tanto enigmática, tempo, 2 tempos e metade de um tempo, está lá em Daniel 7:25, foram também registradas por João, lá no Apocalipse. Com a diferença de que João fala de modo mais direto e um pouco mais fácil de entender. Porque João fala que o poder, e ele chama esse poder de besta, lá no profeta Daniel chama de ponta pequena, aqui chama de besta, afligiria a igreja por 42 meses. E 42 meses, em linguagem profética, cada dia vale um ano. 42 meses, 1.260 dias, 42 meses, 1.260 anos, ou um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias, que em linguagem profética são 1.260 anos. Então, o que eu quero comentar com os irmãos é assim: a igreja romana surgiu dentro do Império Romano. Mas vamos pensar aqui. Quando a igreja romana surgiu dentro do palácio do Império Romano, o Império Romano ainda estava vivo. Mas o Império Romano, até bem pouco tempo, aliás, o Império Romano desde o primeiro século, inclusive contra os próprios apóstolos, o Império Romano matou muita gente do cristianismo. Quando a igreja surge dentro do Império Romano, então a igreja assume esse papel que o Estado fazia antes. E ela adquire status de força sobre a igreja. E a partir desse momento, quem discordasse da igreja, então sofreria todos aqueles malfeitos, como nós já sabemos que a igreja sofreu. Mas a igreja foi aparecendo. Então, quando a igreja surge no 4º século, se você consultar a história vai dizer que houve um período relativo de segurança, de paz, de tranquilidade para os cristãos. Não para a igreja romana, para os cristãos, porque a igreja estava começando. Há historiador, há comentaristas que falam aí numa trégua de mais ou menos 200 anos, até que a igreja começa a se impor. E de repente, esse poder, essa força estava sobre todas as nações. O Império Romano acabou, mas a influência da igreja romana, ela dominava os governos. Ela estava dentro dos palácios dos governos, de tal maneira que ela fazia o seu trabalho mancomunada, em conjunto com os governantes. Ela dominava a questão de arrecadação de impostos, a questão da vida social do povo, da vida religiosa. Havia uma série de influências da igreja. E aí vem o que nós chamamos de Alta Idade Média, com violentíssimos ataques contra a igreja cristã. Pois bem, quando a igreja vai
Igreja Romana, ela vai, depois, na Baixa Idade Média, ela vai perdendo um pouco o seu poder de mando. Exatamente porque os países foram se libertando também da Igreja Romana e conduzindo a vida social, política e religiosa do seu próprio modo. Então a Igreja Romana, ela perdeu o comando central, foi perdendo aos poucos o comando central. E você vai verificar que os países como França, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e a Suécia, a Suíça, então elas foram tendo as suas próprias medidas para poder dominar a religiosidade do povo. Inclusive a Inquisição, que foi instaurada pela Igreja Romana, ela foi repetida. A história diz que a Inquisição espanhola matou muito mais gente espanhola, matou em nome da fé, matou muito mais gente do que matou a Igreja Romana, que dominava sobre todas as nações. Em Portugal não foi diferente. A Inquisição no país, em Portugal, também matou muita gente, mas sempre na mesma linha, mas dentro dos interesses políticos de Portugal, de Espanha, da Alemanha e por aí vai, da Inglaterra, não é? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o final do domínio da Igreja Romana não foi um final assim, assinou um documento em tal lugar, o Papa tal, e as coisas acabaram. Foram aos poucos. A igreja foi tendo os seus tentáculos estendidos através de outros povos, como a Espanha, Itália, esses países que eu falei, e aos poucos esses povos foram criando legislação própria, até que a perseguição religiosa, no sentido de matar pessoas por causa da religião, expoliar as pessoas por causa da religião, isso foi acontecendo, a sua diminuição aos poucos. Isso aconteceu, inclusive no Brasil. O Brasil foi povoado lá atrás e foi divulgado. Os pioneiros da religião no Brasil são os jesuítas. E muitos desses jesuítas, eles daqui, eles levavam pessoas para serem julgadas em Portugal, Espanha. Entende? Então, no tempo do descobrimento do Brasil, essas forças, 500 anos atrás, mais ou menos coincidente com o período da Reforma, início da Reforma Protestante, então, aos poucos, o Brasil mesmo, aqui, muitas pessoas foram perseguidas e mortas por causa da religião, por causa da fé, perseguidas pela Igreja Romana, mas isso através da força de Portugal, aqui no Brasil. Mas enfim, esses 1260 anos, eles foram acabando, eles foram enfraquecendo depois da Reforma Protestante, não é? Mas que é o tema que nós estamos abordando. Mas na sequência 1, a gente vai dizer que as informações de Daniel, capítulo 7, versos 23 a 25, e de Apocalipse, capítulo 13, verso 1 a 8, são convergentes, quer dizer, diz a mesma coisa, apontam para o mesmo episódio. Isso está confirmado dentro da história da igreja cristã. É público e notório que milhares de cristãos têm sido perseguidos de formas tão cruéis que somos incapazes de imaginar a ferocidade sofrida imposta aos crentes pela besta que subiu do mar. Essa é a linguagem do Apocalipse capítulo 13. Mas há uma informação adicional muito importante, relatada por João no mesmo capítulo 13, dos versos 11 a 18. Nesse trecho, há o relato da besta que subiu da terra, que não era violenta como a que subiu do mar, mas que induzia as pessoas a adorarem a besta que subiu do mar. Faria milagres, e um detalhe importante, surge na besta que surgiu do mar os falsos profetas. Aí, Mateus, no capítulo 24, versos 24 e 25, Jesus disse assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. E Jesus adverte: eis que eu vou-lo tenho predito.
meus amados irmãos, talvez fique um pouco assim longo, mas eu vou ler o capítulo 13 para a gente entender a relação íntima que ele tem com a visão de Daniel no capítulo 7. E João escreveu assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmias. Veja que essa questão de chifres e tal, cabeças várias no mesmo animal, está lá nas imagens de Daniel capítulo 7. São simbólicos isso, para mostrar a força, os poderes, os governos. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, os animais que Daniel viu no capítulo 7. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Irmãos, um detalhe aqui diferente, ou aqui é adicionado por João, a questão aparece o dragão. O dragão é a figura de Satanás. Guerras contra os santos do Altíssimo foi imposta por alguém que tinha sobre si o domínio satânico. O dragão aqui. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Detalhes no movimento da história através dos tempos. E toda a terra se maravilhou após a besta. Não por acaso a Igreja Romana está sendo seguida no mundo inteiro, toda a terra. Verso 4: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Olha só, através de adorar a besta, adora o próprio dragão. Através das crenças romanistas, adora o próprio Satanás. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? De fato, naquele tempo, do ponto de vista humano, ninguém. E João continua: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Lembra o tempos e tempos e metade de um tempo? De Daniel 7. Lembra também que ele proferiria palavras contra o Altíssimo, blasfêmias contra o Altíssimo. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, é o lugar onde Deus, o altar, onde Deus se manifesta para falar conosco. E o verso 7: e foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Já falamos isso lá em Daniel 7. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-lhe todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, esse Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ok, essa é a primeira besta que confere com Daniel capítulo 7, verso 25. Mas a partir do verso 11, daqui do capítulo 13 de Apocalipse, nós temos uma outra besta. A besta que subiu da terra. Irmãos, do mar, povos, da terra, povos. A figura de linguagem. E quem é a besta que surgiu do mar? Da terra, perdão. É a besta exatamente que veio a seguir. A reforma protestante, dizendo direto, a reforma protestante foi um grande benefício, mas manteve situações completamente comprometedoras em relação à doutrina que a besta que subiu do mar, a Igreja Romana, introduziu no cristianismo. Aí olha o que João escreve: vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. O dragão está no meio da besta que subiu da terra. E exerce todo o poder da primeira besta. E na sua presença, e faz com que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Igreja, irmãos, a besta que subiu do mar é o mesmo poder da força da ponta pequena que subiu lá na cabeça do animal de Daniel 7. E veja só, essa besta, ela seria enfraquecida na sua centralidade de comando. Roma seria enfraquecida, mas a sua pregação permaneceria. Povos inteiros haveria de proclamar às pessoas em linguagem própria, em linguagem diferenciada,
pregando o evangelho como contra a besta, mas na verdade estão mandando as pessoas adorarem a mesma besta. É o que está escrito aqui, não é? E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada, mas vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito, que desse, espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a sua imagem. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa. A besta que surgiu da terra é aquela que dá moral, em palavras nossas hoje, a besta, a pregação da mensagem como se autenticamente evangélica fosse imposta pela besta que subiu do mar. É preciso tomar cuidado, irmãos, com o que nós temos ouvido. A palavra de Deus, nós estamos cansados de ver, expressão, né? Cansados. Quer dizer, nós estamos acostumados a ver pregações recorrentes, falando da graça de Deus de uma forma espúria, dizendo de coisas que não são verdades, usando textos bíblicos com análises distorcidas, ensinando absurdos, que foi introduzido pela besta que subiu do mar, mas a pregação continua sendo a mesma. Na reflexão 2, para irmos já concluindo, como já sabemos, as igrejas reformadas saíram da igreja romana. Ok. Essa separação foi verdadeiramente libertadora. Foi a quebra de grilhões poderosíssimos. Entretanto, muito do que a igreja romana já havia colocado dentro da igreja de Cristo, crenças, doutrinas, costumes dentro do cristianismo, não foram totalmente expurgados. Desse modo, multidões que, embora não integrem a igreja romana, continuam ensinando e praticando várias dessas crenças e doutrinas não encontradas nas sãs palavras do Senhor, contida na palavra de Deus. É o que o Apocalipse, na besta que subiu do mar e da terra, que nós acabamos de ler. Pregadores, falsos profetas, que de alguma maneira conduzem as pessoas a adorarem a primeira besta. Embora se dizerem separados dela, mas anunciam coisas que ela ensinou, que ela colocou, e que não satisfaz com aquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado. Portanto, é tomar cuidado. Na sequência 2, e aí a gente conclui, a gente vai dizer que em matéria de doutrina existem dois elementos bem traiçoeiros que podem nos envolver facilmente. O primeiro, os costumes e as tradições. Costume é uma regra criada espontaneamente pela consciência, e tradição é a transmissão desses costumes. Entre os cristãos, permanecem muitos costumes pagãos, herdados da igreja romana, mas ensinados como se doutrina bíblica fosse. E aí a gente pode dizer a Páscoa, Natal, Dia do Senhor, Inferno, apenas para dizer algumas dessas doutrinas. A palavra de Deus em Isaías capítulo 8, verso 20 permanece. É a lei e o testemunho, quer dizer, aquilo que Deus nos ensinou e nos colocou nas mãos, nos revelou através de Moisés, e aquilo que os profetas nos anunciaram e depois Jesus confirma, é o que vale para a regra da nossa vida. O que passa disso só nos coloca como adoradores da besta que subiu do mar. Para pensar, o que cremos e está escrito na Bíblia é uma tradição que recebemos dos antepassados. Uma pergunta. E por fim, a vida e o corpo dependem do pão, mas a salvação e a vida eterna dependem em que cremos. Em que você está crendo? O que é que você está praticando? Você está praticando alguma coisa que a tradição diz que é assim, ou você creu e você está lendo isso pela palavra? Que o Senhor nos conceda a graça de entender que a reforma protestante foi um grande passo, mas muito longe ficou de excluir de todo o conteúdo bíblico doutrinário daquilo que são crenças espúrias impostas no cristianismo pela igreja romana. Que Deus nos dê entendimento para compreender e olhos para ver todas essas coisas. Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus.
Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.